Olá a todos, sejam muito bem-vindos a esse webinar. Eu sou Alissa Martins, eu sou diretora regional de soluções de BPO na Teleperformance e nós estamos aqui hoje para falar um pouquinho para vocês da aplicabilidade da inteligência artificial generativa para a indústria financeira. Eu sei que quando fala de GenAI, inteligência artificial generativa, fica tudo muito confuso. O que é GenAI? O que é ChatGPT? O que é AI? Como funciona tudo isso? Tudo parece tão complicado e tão complexo. Aí surgem perguntas até piores, né? Será que o GenAI vai substituir todo o trabalho humano? Como é que eu vou me comportar diante de uma tecnologia tão disruptiva? Você não tem ideia de como fazer, sabe que precisa, pois sabe também que essa é a direção que o mundo está evoluindo. Para você entender a inteligência artificial generativa, primeiro você tem que entender como ela se materializa. Hoje, juntamente com os nossos executivos especialistas aqui da Teleperformance, a ideia é mostrar para vocês como a Teleperformance está se comportando na aplicabilidade do GenAI. Mas antes disso, eu gostaria de compartilhar com vocês alguns dados de indústria para tangibilizar o quanto que nós estamos evoluindo para essa indústria. Então, seguindo com a indústria financeira e os dados que são de extrema relevância para saber a magnitude que esse mercado ou essa tecnologia ela está assumindo hoje. Então, quando a gente avalia o setor financeiro do ponto de vista global, a inteligência artificial generativa, ou melhor, estima-se que até o final desse ano, ela deve atingir até 10 milhões de dólares, aproximadamente 10 milhões de dólares em serviços financeiros. Aproximadamente 63% do setor financeiro já usa o GenAI, ou inteligência artificial, para detecção de fraudes. 51% aproximado dos bancos, eles adotam hoje modelos de pontuação de créditos baseado na inteligência artificial com técnicas generativas. Aproximadamente 53% do setor financeiro usa inteligência artificial para gerenciamento de risco. E aí eles aplicam também os modelos generativos para simular as condições de mercado. 40% dos bancos, eles usam a inteligência, na verdade, eles alimentam, né, os chatbots com inteligência artificial para gerar uma melhor interação. Aí, vamos materializar, né? A ideia aqui, como eu havia dito, vamos tentar materializar a inteligência artificial generativa para trazê-la para uma linguagem acessível para todos. O que seria a inteligência artificial generativa? Imaginem que eu convido, na verdade, imagine que eu convide você para um jantar. Ou melhor, não para um jantar, para preparar um jantar. No momento que nós estamos preparando o jantar, você me pede para buscar um azeite. Eu vou até o meu armário para buscar um azeite. Nesse momento, eu vou me deparar com uma série de outros tipos de óleo. O que vai acontecer no meu cérebro? Com base em toda a minha experiência de vida, que está armazenada dentro do meu cérebro, ele vai pegar e selecionar o que seria o azeite. Por quê? Porque eu já vi milhões, bilhões, até trilhões de vezes um azeite. Ah, mas você viu muito azeite? Todas as vezes que, de alguma forma visual ou interativa, você registra no seu cérebro alguma imagem ou alguma ação, ele vai armazenando. Então, ao longo de uma vida, você pode ter visto milhões de vezes aquela informação e está dentro do seu cérebro. Então, rapidamente, ele identifica ali no armário qual que é o azeite, seleciona e dá a resposta, que é o azeite, para que você cozinhe. Então, eu vou selecionar o azeite, porque meu cérebro me mostrou qual que é o azeite, e eu te entrego. Da mesma forma, funciona o GenAI. Você vai alimentando
a máquina, com milhões, bilhões, trilhões de informações e conteúdos. Você treina um algoritmo e esse algoritmo, quando acionado, ele vai gerar respostas e até soluções para você. Aqui na Teleperformance, a gente já usa o GenAI para interagir nos processos dos nossos clientes. Nós temos aqui o TP GenAI, que é uma solução da Teleperformance, que usa a inteligência artificial para oferecer melhores experiências de conversação, que são personalizadas, são interativas, que dão respostas humanas, que têm tom de voz, e a gente usa essa solução nos processos dos nossos clientes para gerar uma melhor experiência. Para falar um pouquinho mais tecnicamente dessa solução TP, eu vou convidar o João Paulo e logo na seguida nós teremos o Xavier, o Cláudio Xavier, para apresentar os casos de uso. João Paulo, a palavra está com você. Seja muito bem-vindo. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês, tratando desse tema tão novo, né, tão interessante, que é o GenAI. Bem, falando um pouquinho sobre o TP GenAI, então gostaria de compartilhar com vocês aqui um pequeno deck, para nos guiar essa nossa conversa, né, esse nosso bate-papo. E aqui eu vou trazer como está estruturado o TP GenAI, tá? Então, primeiramente, nós temos ali uma camada de inteligência artificial generativa, e aí essa camada ela é totalmente agnóstica. Nós já trabalhamos hoje com ChatGPT, da OpenAI, estamos desenvolvendo também integração com o Llama, da Meta, e com o Bard, da Google, tudo isso baseado em API. Nós trabalhamos de uma forma modular, trabalhamos também com o conceito de Bring Your Own Model. Então, essa primeira camada ela vai ser responsável pela integração com a inteligência artificial generativa, independente de qual dos players nós estivermos trabalhando, tá? Nessa segunda camada, onde nós vamos tratar especificidades, onde a gente vai tratar a customização, personalização, os ajustes finos de interação da nossa tecnologia, do nosso framework com os nossos clientes, com as necessidades dos nossos clientes. Então, aqui eu vou tratar algo específico de um determinado cliente, algo específico de uma determinada linha de negócio, algo específico do próprio setor, idioma que vai ser tratado essa interação e alguma particularidade do país também, tá? Na próxima camada, nós vamos tratar as interações. Então, como que eu vou interagir com o nosso consumidor? Quais vão ser as features que vão ser utilizadas nessas interações, né? E como eu vou utilizar a inteligência artificial generativa nas interações com os consumidores finais. Então, aqui nós vamos tratar desde de um summary de um e-mail, até o summary de uma call, a gestão do conhecimento e futuros casos de uso que estão sendo desenvolvidos. Então, eu vou trazer um pouquinho do conceito de algumas dessas features, de algumas dessas interações para vocês, e na sequência o Cláudio vai tratar um pouco mais do detalhe dos nossos casos de uso. Então, falando um pouquinho sobre a criação de conteúdo, né? Então, como que nós vamos tratar a criação de conteúdo? É uma abordagem cada vez mais comum, né? Uma abordagem poderosa para empresas criadores de conteúdo. Então, desde a geração de um texto, né? Utilizar a IA para interagir com os visitantes de um determinado site, de uma plataforma, de um app, fornecendo ali informações, suporte para esse cliente, ou até mesmo criando conteúdos personalizados. A redação assistida, então, gerar um conteúdo de qualidade, artigos, relatórios, descrições de um determinado produto para alimentar uma ideia. Então, isso tudo pode ser tratado também. A geração de recomendações personalizadas, baseadas através do comportamento de um determinado consumidor, então dando a possibilidade de recomendação de conteúdo, de produtos, de artigos, de vídeos que sejam relevantes para aquele visitante, né? A própria análise de dados, então utilizar a IA para fazer análise do conjunto de dados, identificar tendências, insights que podem ser utilizados nessas interações com o consumidor, né? E também a questão de criação de imagem e vídeos, que é algo muito comum, né? Então, alguns IAs podem gerar imagens, gerar gráficos, gerar vídeos com base nas descrições e parâmetros fornecidos pelos consumidores. Além disso, a automação de marketing também tem sido muito utilizada, a automação de campanhas de marketing através de IA, a comunicação corporativa, a utilização de dados para testes e até mesmo atualização de linguagem de programação, que são algumas dessas aplicações. Quando a gente fala de gestão do conhecimento,
que nós vamos tratar aqui, desde a criação de artigos de conhecimento, o conhecimento conversacional, facilitar o acesso a conhecimento e até a atualização desse conhecimento. A gente está falando um pouco de coleta de dados e informações, então coletar automaticamente informações relevantes de várias fontes, seja site, e-mail, mídias sociais, organizar e classificar, né, fazer o processamento, utilizar aqui recursos como o processamento de linguagem natural para categorizar automaticamente essas informações de uma forma relevante também. A busca e recuperação de informações, então, implementar mecanismos de buscas alimentados por IA para localizar informações com precisão, com rapidez, né, análise de conteúdo, então, aplicar a utilização de IA para analisar conteúdos, identificar tendências, insights e até mesmo informações ocultas, tá? Automatizar tarefas repetitivas, então, desde a etiquetagem de um documento, a classificação de um e-mail, a triagem de informação, isso acaba liberando mais tempo para tarefas estratégicas, para atividades de maior complexidade, a recomendação de conteúdo, o apoio na tomada de decisão, e isso tudo são funcionalidades, são features, são implementadas e podem serem utilizadas na tratativa de interação com os consumidores, apoiando principalmente o nosso expert, que está ali responsável por essa interação entre a marca e o consumidor também. E quando a gente fala de sintetização de informações, então desde o resumo de um e-mail ou de chamada, o resumo de um histórico de um cliente, né, o próprio resumo de documentos legais, a gente tem a aplicabilidade disso desde a análise e a extração de informações chaves de um e-mail ou de gravação de chamadas, para criar alguns resumos mais concisos, né? Utilizar isso também para incluir tópicos discutidos, ações pendentes, informações importantes. Quando a gente fala de um resumo de um histórico de cliente, então, consolidar todo o histórico de interações, as interações passadas, as compras, as preferências, tudo que nos ajuda a fazer essa interação, tornando ela cada vez mais personalizada, mais eficaz, né? Resumo da documentação do cliente, então analisar uma documentação, um contrato, uma nota fiscal, fazer a extração de informações cruciais que vão ser utilizadas depois, como, por exemplo, palavras-chave, detalhes relevantes na interação com um determinado consumidor, e até mesmo resumo de documentação legal, onde a IA pode ser utilizada para revisar documentos legais extensos, como contratos, acordos, destacar algumas cláusulas críticas, obrigações, datas de vencimento. Então, esses são algumas das principais features, das principais camadas que podem ser utilizadas na interação com os consumidores. Bem, eu quero agora trazer aqui para a nossa conversa o Cláudio Xavier, diretor de transformação digital da Teleperformance. Então, seja bem-vindo, Cláudio. O Cláudio vai interagir um pouco conosco nesse bate-papo, tratando as áreas de desenvolvimento da inteligência artificial generativa, trazendo alguns cases também já aplicados no nosso mercado, coisas que a Teleperformance já desenvolveu. O Cláudio vai explicar um pouquinho para vocês como que nós estamos utilizando e os principais ganhos. Bem-vindo, Cláudio. Obrigado, JP. Obrigado, Alisson. Boa tarde, pessoal. Prazer estar aqui com vocês e compartilhar um pouquinho do que a gente tem feito aqui junto com os nossos clientes. Bom, assim como o JP e a Alisson comentaram, primeiro, um ponto muito importante que a gente quer sempre frisar com os nossos clientes é que a gente só acredita na tecnologia naquela que vai empoderar cada vez mais o ser humano e as pessoas, né? Colocar as pessoas cada vez mais qualificadas, com mais produtividade e suporte ao uso da tecnologia. Essa é o que a TP trabalha, é assim que a gente faz tudo aqui dentro, né? Equilibrando o máximo da tecnologia com o toque humano e a capacidade que só a gente, como seres humanos, temos. Quando a gente está falando de iniciativas de GenAI, sobretudo no mercado financeiro, tem várias áreas que estão experimentando projetos, algumas um pouco mais avançadas do que as outras, mas desde a primeira de mercado e vendas, que seria a captação de clientes, até nas áreas internas com funções corporativas de retaguarda, como o back-office, estão desenvolvendo projetos e iniciativas com o uso de inteligência artificial generativa. Hoje a gente vai explorar um pouquinho mais a parte que envolve o atendimento, afinal de contas é ali que o consumidor vai falar com a marca quando ele precisa, seja para resolver um problema, seja para esclarecer uma informação, ou até mesmo para consumir mais um produto que ele tem. É aqui que a gente vai explorar um pouquinho mais hoje o que a gente tem feito com os nossos clientes. Assim como o JP comentou, na capacidade de
de resumo, esse é um contexto extremamente interessante, onde que numa ligação, por exemplo, de voz, no canal de voz tradicional, que num processo mais habitual, você vai conversar com o seu cliente, aquela ligação vai ser gravada, vai ser escutada por alguém, ou até mesmo por uma solução de speech em algum momento, que vai fazer algum tipo de interpretação daquilo e qualificar se a ligação estava de acordo ou não com os procedimentos. Quando a gente fala com o uso de uma solução como a da ATP do GenAI, nós estamos falando numa transcrição e num acompanhamento em tempo real durante a chamada, já vai se gerando todas as interpretações e ao final da chamada ele vai fazer um resumo de tudo que foi falado, destacando todos os pontos críticos, sejam eles pontos que estão de acordo ou que não estão de acordo com o procedimento esperado. E essa chamada vai ser colocada numa categoria que está compliance, que está ok, pode ser arquivada ou que precisa ser verificada com ainda mais detalhe, aí sim, uma pessoa entrando para verificar o porquê que aquela chamada foi sinalizada como um ponto de observação. Às vezes é porque o cliente falou algum tipo de palavra que é considerada crítica, por exemplo, cancelamento, um órgão de defesa do consumidor, ou que ele está insatisfeito, ou que ele quer trocar o produto, enfim, algo que você entenda que é relevante para o seu negócio. Então, aqui nós estamos falando em reduzir quase metade do tempo de atendimento, melhorar o tempo de treinamento, porque essas chamadas não precisam ser verificadas o tempo todo por todas as pessoas que estão ali envolvidas nesse trabalho e, obviamente, com menos erros na interpretação e na tabulação dessas chamadas, uma vez que a máquina tem uma capacidade de processamento muito forte. Olhando um pouquinho como seria isso na prática, você pegando uma chamada tradicional de cobrança, com um tempo de referência de 14 minutos, onde você tem a abertura, que é a saudação, motivo do contato que você está fazendo com o cliente. Uma vez que você se identificou, você vai validar se aquela pessoa que você está falando é quem realmente precisa ou pode falar sobre aquele tema de cobrança, nesse caso. Você vai negociar, fazer um acordo, registrar esse acordo e documentar tudo que foi feito. E essa é uma chamada clássica e tradicional. Quando a gente fala um processo utilizando o GenAI, ele vem apoiar essa jornada para o especialista, sobretudo no momento de validação da identidade, por exemplo, captando a voz daquele consumidor e checando numa base se a voz é a da pessoa, é o que a gente chama de biometria de voz, ou identidade pela voz. Tudo isso pode ser feito de forma extremamente veloz e em tempo real. Feito a negociação e combinado o acordo, isso vai ser de forma automática, através de automação registrada nos sistemas que precisam ser feitas, permitindo, assim, um tempo muito menor de uma chamada. Nesse exemplo aqui, de um cliente nosso, quase 4 minutos e 30 de redução, principalmente, como eu disse, na etapa da negociação, acordo e documentação e formalização desse acordo. Olhando o contexto de sumarização ou de interpretação de conteúdo, que é muito utilizado nos canais de digital, ou seja, aqueles canais que não se usa a voz para conversar e se usa o texto, seja através do WhatsApp, de um chat, de e-mail ou de qualquer outro método de contato. Aqui você tem a capacidade de traduzir de um idioma para o outro. Então, se você tem clientes que estão localizados em múltiplos países, isso não passa a ser mais uma barreira, porque a tecnologia pode te ajudar nesse processo. Hoje a gente tem mais de 80 línguas já qualificadas e preparadas para ser utilizadas dentro da nossa solução. Ou seja, aqui a gente fala do principal ponto, que é interpretar o que o cliente falou, ou que ele sinalizou, para que você possa interpretar isso de forma muito mais rápida e assertiva e devolver para ele o que ele precisa com ainda mais velocidade, sem gastar tanto tempo para entender o que o cliente precisa. A gente vê os primeiros resultados saindo com quase 1/4 de redução no tempo desse tipo de atendimento, melhorando ainda mais a satisfação do cliente, o CSAT ou o NPS, e, obviamente, se a gente está gerando mais produtividade, mais velocidade no atendimento, mais fluidez, com maior qualidade, a gente passa a gerar uma redução no custo marginal de atendimento daquele cliente, porque
naturalmente ele vai demandar menos do atendimento, ou ligar menos, ou contactar menos, porque ele teve a sua necessidade tratada de uma forma mais assertiva e mais rápida. Quando a gente fala nesse contexto, aqui é uma visão ilustrativa descaracterizada, naturalmente, por conta da confidencialidade dos dados dos nossos clientes, mas onde você tem no passo 1 e 2, o consumidor manifesta ou encaminha que o seu e-mail, o seu texto, o seu WhatsApp, ou seja, ele fez o contato com a empresa, inclusive se identificando ou passando informações que possam ser identificadas quem ele é. No lado direito superior, no passo 3, a GenAI ela vai fazer um sumário ou fazer uma interpretação desse conteúdo em questão de segundos, destacando em tópicos o que o cliente precisa. Feito isso, o nosso especialista vai buscar as informações necessárias, colocar o que ele buscou ou o que ele já tem de informações em tópicos para que possa ser feita a resposta de forma automática. E aí, sobretudo, resposta, como o JP comentou, respostas personalizadas ou de uma linguagem na qual se identifica a marca com o seu consumidor, mas não necessariamente a mesma resposta para todo mundo, ou seja, você dá um toque de sensibilidade para a individualidade da personalização da forma que você vai falar com o seu consumidor. Um outro cenário, na busca do conhecimento, né? Tanto no exemplo anterior que eu falei, onde a pessoa já compreendeu o que o cliente precisa e vai buscar as informações, mas olhando um contexto na qual ela entendeu o que o cliente precisa, mas ela não tem a certeza de qual é o procedimento a ser feito, num modelo tradicional, a gente chama, você vai fazer a busca do conhecimento passivo. Então, uma vez que você não sabe o que fazer, você vai procurar esse conhecimento. E essa procura é demorada, sobretudo em produtos cada vez mais complexos, onde você tem N possibilidades e situações que precisam ser tratadas. O que isso acontece na experiência do consumidor? Muitas vezes é o tempo de espera, onde o consumidor tem que ficar esperando enquanto você vai se procurar aquele conhecimento que você precisa. Nesse caso que a gente está falando com o GenAI, é um processo totalmente diferente, é a busca ativa. O que é isso na prática? Durante o processo de atendimento, a GenAI vai interpretando o que está sendo falado pelo consumidor e vai, ao mesmo tempo, trazendo para você qual é o conhecimento mais associado com aquilo que ele está falando. Então, se você precisar de orientação, você vai simplesmente já ler, né, ou clicar naquilo que o GenAI já trouxe para você. Você não vai precisar aí procurar e buscar a informação para depois ver como retornar ao consumidor. Não, aqui a gente está falando de um processo assistido ou um processo real-time, onde, à medida que está sendo conversado, a IA vai interpretando o que o cliente está falando e vai trazendo para você, olha, se você precisar, está aqui a orientação, está aqui o procedimento. É um fluxo assistido que a gente chama, é o nome do dia a dia aqui dentro. Então, os resultados, o potencial disso é gigantesco, sobretudo para a experiência do consumidor, na qual ela visa ser uma experiência mais fluida e com menos interrupções. Eu vou passar um vídeo agora, ilustrando um pouco de um case que a gente já tem com um dos cases, né, que a gente já tem com os nossos clientes. Esse caso é um cliente de varejo, no qual o cliente manifesta uma necessidade, a nossa solução ela vai interpretar para o nosso especialista o que o cliente falou. Feito isso, ele vai buscar as informações, colocar em tópicos e é gerada uma resposta personalizada para aquele cliente. Eu vou passar o vídeo para que você, obviamente, tudo que está aqui no vídeo já está levando. Aqui, tudo que está no vídeo aqui já está levando em consideração todo o tema de privacidade de dados, respeitando todo a descaracterização das informações para não expor nada que a LGPD, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, não permite. Então, nessa primeira parte do vídeo, a gente vai ver como que a solução interpreta o que o cliente está fazendo. Com um simples clique, a solução já traz em tópicos tudo o que o cliente falou
para que o nosso especialista possa agora buscar as informações e retornar para o cliente da forma mais prática e eficaz possível. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Vou passar agora para a Alison fazer o fechamento. Sigo à disposição, vai ser um grande prazer conectar com vocês através aqui do LinkedIn e a gente poder conversar mais sobre projetos, desafios e iniciativas. A TP está pronta para atendê-los. É só fazermos juntos os projetos. Alison, é contigo. Obrigada, Cláudio. Obrigada também ao JP. Então, encerrando aqui o nosso webinar, que hoje o foco nosso foi na indústria financeira, tá? Gostaria de expor rapidamente aqui para vocês como a ATP hoje trabalha para a implementação, ou melhor, até para o desenvolvimento de uma jornada com os nossos clientes. Então, a gente tem algumas etapas, né, que seria de cocriação, a gente faz um discovery da necessidade do nosso cliente, geramos um piloto e depois escalamos. Sempre trabalhando super próximo dos nossos clientes, porque no final do dia ele deve ser o foco, né? Os nossos clientes são o foco, então tudo que a gente trabalha e desenha é para atender a necessidade, a maior dor que ele venha a ter naquele momento específico. Então, agradeço a todos, agradeço principalmente aos meus companheiros aqui de trabalho, o João Paulo e o Xavier. Nos colocamos à disposição de todos. A TP está aqui disponível, estamos disponíveis via LinkedIn para vocês, em caso tenha alguma dúvida, ficou algum ponto que não ficou claro em relação em como a TP está usando ou está aplicando a inteligência artificial e generativa nos processos de BPO. Com certeza a gente aqui está super disponível para todos. Obrigada, meninos, e boa tarde para todos. Até mais.